Foi vítima do golpe do Pix e não sabe o que fazer. Não sabe se vale a pena ingressar ou não com a ação na justiça e não sabe quais são os procedimentos administrativos para tentar recuperar seu prejuízo. Bom, já fiz vários vídeos aqui no meu canal no YouTube, basta você pesquisar aí golpe do Pix, onde eu explico para vocês de forma mais detalhada os procedimentos administrativos. Vou apenas resumir para vocês aqui nesse vídeo. Se foi vítima do golpe do Pix, se por acaso você caiu naquele golpe de tarefas e transferiu dinheiro para um banco digital principalmente, você deve necessariamente, de imediato, entrar em contato com o seu banco, o banco que você tem conta bancária, para que ele acione o MED. Logo em seguida, abra o boletim de ocorrência e faça uma reclamação no site do Banco Central. Eu vou deixar na descrição aqui do canal o link do site do Banco Central para você abrir essa reclamação. Nessa reclamação que você vai abrir contra o seu banco, você vai solicitar que ele também acione o MED. Por mais que você entrou em contato com o seu banco por meio de contato telefônico, é interessante que você também abra uma reclamação no site do Banco Central contra o seu próprio banco. E nessa reclamação, você vai anexar também o boletim de ocorrência, comprovantes dos Pix que você transferiu para aquela conta daquele fraudador, tá? Além disso, você vai abrir também uma reclamação contra o banco que recebeu o dinheiro, ou seja, o banco destinatário do dinheiro, tá? Porque esse banco, ele é o principal responsável por causar esse prejuízo a você. Se não fosse por esse banco, não teria esse tipo de golpe do Pix, não teria esse tipo de fraude. Por que isso acontece? Acontece porque há fraude na segurança do banco a partir do momento que o banco permite que o estelionatário, utilizando documentação falsa, abra uma conta bancária com o único propósito de praticar golpes. Então, certamente, esse golpista utilizou documentação falsa para abrir essa conta bancária. Então, nessa reclamação, você vai solicitar a responsabilização desse banco recebedor do dinheiro e você vai pedir o ressarcimento do seu prejuízo. E vai anexar também o boletim de ocorrência e os comprovantes do Pix. Agora, se por acaso a resposta for negativa, daí você precisa procurar a justiça. E você tem dois caminhos. O primeiro caminho é, se seu prejuízo ele é inferior a 40 salários mínimos, você pode procurar o juizado especial civil da sua cidade, tá? O atendimento é totalmente gratuito, não tem custas processuais nenhuma. Então, se seu prejuízo é inferior a 40 salários mínimos, você pode procurar o juizado especial da sua cidade. Agora, se seu prejuízo ele é superior a 40 salários mínimos, então você precisa procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública para ingressar com ação na Justiça. E você vai processar o banco que recebeu o dinheiro, tá? O banco recebedor daquela quantia que você transferiu aquele valor. Uma pergunta que eu sempre recebo das pessoas é: vale a pena ingressar com ação? Será que eu vou recuperar o meu prejuízo? Bom, gente, o que eu respondo é o seguinte: a chance de qualquer tipo de processo é 50%. Mas que seja um processo simples, que não é o caso desse de vocês, a chance sempre será 50%. Poderia ser uma ação de cobrança. Você emprestou dinheiro para o fulano, ele não te pagou, você cobra aquele valor. Significa que você vai ganhar o processo em 100% dos casos? Não. Tudo vai depender da interpretação do juiz sobre aquela situação. Então, na justiça, é tudo muito subjetivo. Agora, a verdade é, se você não fizer nada, você pode ter certeza que ninguém vai bater na sua porta para devolver seu dinheiro. Então fica a seu critério. Vale a pena buscar a justiça e tentar recuperar meu prejuízo? Você vai decidir. Seu prejuízo foi muito alto e você quer tentar recuperar seu prejuízo? Procura a justiça. Ah, meu prejuízo foi muito pequeno, eu não quero nem tentar. Não procura a justiça. Ah, meu prejuízo foi muito alto, mas eu não quero ter um custo a mais. Então, não faça nada, assuma o prejuízo e segue a vida, tá? Agora, se você quer tentar recuperar seu prejuízo, é através da justiça, tá? Você vai ingressar com ação na sua cidade, processando aquele banco que recebeu o dinheiro, tá? Repito, sem processo, você pode ter certeza que aquele boletim de ocorrência que você fez lá na delegacia, infelizmente a polícia não vai entrar em contato contigo para devolver seu dinheiro, porque os golpistas, com certeza, não têm qualquer valor nas suas contas bancárias e muito menos tem patrimônio em seu nome. Então, dificilmente a polícia vai conseguir bloquear algum valor, bloquear algum bem para poder ressarcir esse seu prejuízo. Lembrando que são milhares de pessoas que vêm cair nesses golpes. Então, se eventualmente encontrasse algum valor desses golpistas, com certeza não devolveria nem 5% do prejuízo dessas pessoas preso na mão desses golpistas, tá? Então, infelizmente, pela via
policial, criminal, você não vai conseguir recuperar o seu prejuízo. Por isso que nosso foco não é nem processar o golpista. A gente jamais vai processar o golpista porque não vale a pena, você não vai encontrar patrimônio e sequer você vai conseguir identificá-los, tá? Então a ideia é processar o banco, que você já consegue localizá-lo e ter essa tese de responsabilização do banco, porque ele permitiu que um golpista abrisse uma conta bancária com documentação falsa. Então houve falha na sua segurança. E vou mostrar para vocês aqui só duas decisões de dois estados, São Paulo e Goiás, para você entender como tem sido a posição dos magistrados ao analisar esse tipo de situação. Então vamos lá. Vou ler para vocês aqui apenas um resumo da decisão, porque a decisão ela é muito grande e o vídeo não ficar tão extenso, eu vou focar aqui nas partes principais dessa emenda. Então vamos lá. É uma decisão aqui da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal entendeu o seguinte: no caso em comento, no caso dos autos, a prática de transferência via Pix realizada por terceiro não rompe o nexo causal entre a atividade lucrativa e o dano, pois a falha na prestação de serviço está na atividade do banco, que deve oferecer segurança ao consumidor. O banco exerce a atividade lucrativa, em contrapartida deve oferecer a tranquilidade ao consumidor, cercando-o de sistema de segurança de forma a evitar-lhes danos. Ainda mais na atualidade em que deparamos com práticas cada vez mais ousadas e que não pode estar à frente do que prestam serviços bancários. Então, nesse caso aqui, o tribunal reconheceu que o banco ele é responsável por esse prejuízo causado ao consumidor. Vou trazer outro julgado aqui também de São Paulo, tá? Mais um caso. Olha só. O banco réu não trouxe qualquer tipo de prova, sequer sobre a abertura da conta corrente, demonstrando a falta de cautela. Ou seja, qual foi o argumento aqui utilizado pela parte autora? Que foi utilizada documentação falsa para abrir uma conta bancária. Então, caberia o banco provar nos autos que aquela conta bancária ela é legítima. Só que o banco aqui sequer trouxe qualquer documento para provar que, de fato, aquele titular abriu aquela conta bancária. Então, o tribunal entendeu que, como não houve prova nenhuma que realmente utilizou a documentação autêntica de quem estava abrindo aquela conta bancária, o tribunal entendeu que houve violação ao artigo 2º e 4º da Resolução 4.753 do Banco Central. Além disso, as transferências efetivadas via Pix trouxe para instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, como no julgado anterior, né? Que outra turma entendeu no mesmo sentido. Esse mecanismo imediato de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos. E aqui ele aplicou o artigo 14 do CDC e também na súmula 479 do STJ, que reconhece aí que o banco ele tem esse tipo de responsabilidade. Aí no caso aqui ele condenou o banco a ressarcir o prejuízo do autor no importe de R$ 3.932. Vou deixar para vocês aqui na telinha a ementa, tá? É uma decisão proferida agora recentemente, abril de 2024. Então não é nada abertura de conta fraudulenta, utilização de dados pessoais do apelado por terceira pessoa. Então aqui no caso, veja que o banco permitiu que um fraudador utilizasse os dados bancários de uma terceira pessoa para abrir aquela conta bancária. E quem processou aqui foi essa terceira pessoa que descobriu que seus dados foram utilizados para abrir uma conta bancária, tá? E com certeza essa conta bancária seria aberta com esse propósito de praticar golpes contra terceiros, como no caso aí de quem sofreu esse golpe de tarefas, tá? Olha o que ele diz aqui. Em controvérsia, a fraude praticada por terceiro, que utilizando seus dados pessoais do apelado, no caso aqui do consumidor, abriu uma conta corrente em seu nome. Logo, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço de acordo com o artigo 14 do CDC. Deve, portanto, zelar pela segurança do serviço prestado, mesmo porque ato de terceiros não elide a responsabilidade do apelante, no caso aqui do banco, de acordo com a súmula 479 do STJ. No caso aqui também condenou o banco a um pagamento de indenização por danos morais porque houve a negativação do nome do consumidor. É uma situação um pouco diferente do golpe de tarefas, mas demonstra que, no caso quando é utilizada documentação falsa de terceiros para abrir uma conta bancária, o tribunal vem responsabilizando o banco por isso. No mesmo sentido, também deve responsabilizar o banco quando utiliza-se documentação falsa de terceiros e você, como vítima, ingressa com ação judicial contra o banco
por ter permitido que isso acontecesse. Então, também, de acordo com a súmula 479 do STJ e também com o artigo 14 do CDC, o banco ele deve ser responsável por isso, tá? E vou trazer agora o julgado aqui, entender o que vem acontecendo, tá? Lá no Goiás, já existe uma posição consolidada, que chama de jurisprudência, no sentido de reconhecer a legitimidade do banco recebedor do dinheiro pela abertura de uma conta bancária de forma fraudulenta, e tem essa responsabilidade de ser incluído no polo passivo do processo. Além disso, o tribunal ele vem entendendo que há falha na prestação do serviço quando há falta de cuidado na conferência da documentação do correntista, e que a instituição financeira ele é responsável por isso, de acordo com a súmula 479 do STJ. Tá vendo aqui? Então, o Tribunal do Goiás também vem entendendo no mesmo sentido. Esse foi o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vou trazer para vocês aqui um julgado também da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja criada com um único fim específico para receber valores oriundos de golpes, deveriam ter alertado o sistema de gestão de risco disponíveis no banco. Logo, houve falha na prestação de serviço pela total ausência de cuidado pelo banco em fazer a conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista, como forma de evitar esse tipo de fraude. Então, no caso aqui, também reconheceu a responsabilidade do banco e aplicou a súmula 479 da STJ. Veja que é um julgado recentíssimo, do dia 6 de junho de 2024. Então, gente, trouxe para vocês aqui, se eu não me engano, 4 ou 5 decisões, 4 decisões de São Paulo e uma decisão aqui do estado de Goiás, porque já tem um entendimento consolidado nesse sentido, que o banco ele deve ser responsável quando há esse tipo de situação, tá? Então, se você foi vítima aí do golpe de tarefas, se você transferiu dinheiro para a conta de um fraudador, especialmente quando envolve ali um banco digital, que tem sido a maioria dos casos, você tem esse direito de, primeiro, abrir reclamações no site do Banco Central e fazer também boletim de ocorrência para tentar resolver essa situação pela via administrativa, e se eventualmente não resolver pela via administrativa, você tem essa opção de ingressar com a ação na justiça. E daí, como disse para vocês, a chance sempre será 50%, que vai depender da interpretação do juiz sobre o caso. Mas em alguns estados, como eu mostrei para vocês, São Paulo e Goiás, já tem um entendimento consolidado em reconhecer que o banco ele é responsável por esse tipo de situação. Quando é aberta uma conta bancária com documentação falsa, com o único propósito de praticar golpes, tá? Mas significa que você vai ganhar em todos os processos? Não, vai depender, mais uma vez, da interpretação do juiz sobre esse caso. Não deixem de correr atrás do seu prejuízo, corram atrás. Se não querem ingressar com a ação na justiça, pelo menos faça o boletim de ocorrência, pelo menos faça uma reclamação no site do Banco Central, que não vai te custar nada, é totalmente gratuito e você faz através do seu celular. Então, sobre esse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo e de compartilhar também esse vídeo com seus amigos que eventualmente aí foram vítimas do golpe.